Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, um caminho no deserto, flecha que atinge o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Aleluia. Mais uma tarde, queridos, mais uma tarde, amadas do Pai. Tarde de refletir, tarde de buscar. Temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Nós não podemos esperar de buscar a Deus quando as coisas estão difíceis. Não, irmãos. Temos que buscar a Deus em todo tempo, em todo momento e toda hora. E como a gente... Eu digo a gente porque você, irmãos, você, minha irmã, você tem por obrigação de realmente querer entender a vontade de Deus através da sua palavra. E como a palavra de Deus, ela não volta para nós vazia, ela tem um propósito de se cumprir, ela se cumpre. E olha que quadro tremendo esse, na minha sala. A gente sabe muito bem, irmãos, quem a gente busca, por que a gente busca e qual é o propósito maior de estar na presença de Deus. Não sei onde você está nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, mas uma coisa eu tenho uma certeza. O que Deus começa, Ele termina, e cabe cada um de nós entendermos esse terminar do Senhor. E como nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus, ela tem que ser uma verdade nas nossas vidas. E, queridos irmãos, eu gosto muito de fazer pesquisas bíblicas. Eu sempre gostei de saber o porquê que aquilo existe. Eu sempre quis saber o porquê dos porquês. E geralmente, irmãos, você questionar aquilo que você não entende, não conhece, não é pecado. Pecado é você ouvir o que os outros falam e não examinar as fontes. Não examinar as fontes. Tudo que eu falo aqui no meu canal, querido, eu tenho aqui, a Bíblia como base. Tudo que eu anuncio aqui, eu tenho a Escritura como o meu fundamento. E os irmãos que estão inscritos no meu canal, coloque aí o seu comentário, que você entende daquilo que eu falo. Irmãos, a Bíblia não é difícil. A Bíblia não é difícil, porque a Bíblia não se entende pela razão. Se a pessoa tem uma dificuldade de entender a Escritura, sendo um cristão, sendo um crente em Jesus, você tem dificuldade porque não examina a Escritura. Eu digo para você, quando Jesus recebeu a minha vida, quando Jesus um dia resolveu olhar para mim e me chamar para a sua obra, para o seu reino, eu já tinha curiosidade de saber as coisas. Depois que eu fui para o Evangelho, irmãos, aí que eu não parei com a minha jornada, com a minha batida diária. E quantas pessoas, irmãos, começam uma coisa e não terminam? Quantas pessoas deveriam concluir e não conseguem concluir? Eu sempre falo, irmãos, quando a sua vida não te pertence mais, tudo que você fizer não pode ser mais do que você gosta. Nada. Nada em sua vida agora, querido, será porque você gosta, porque você acha bom. Se eu resolvi dizer, preste atenção, se eu resolvi dizer que eu estou em Cristo e sou uma nova criatura, por que ainda o eu e o meu tem que prevalecer?
Por que que ainda aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, tem que ser, tem que acontecer, tem que... Não, irmão, não. Eu tenho que entender esse princípio, que uma vez que Jesus me raptou, né? Jesus me tirou do império das trevas, me tirou da lama do pecado e da morte. Não podemos mais ser o que somos e nem mais falar o que falamos. Irmão, a nossa linguagem tem um poder de transformar tudo e qualquer situação. Domingo nós falamos sobre isso, o poder da palavra. Falamos sobre o que eu declaro, o que eu ouço o mundo declarar. Você pode perceber que todo mundo reclama de tudo. Olha a colocação, todo mundo reclama de tudo. E de repente o ambiente que você convive é um ambiente de declarações que vai contra aquilo que a palavra diz. Talvez você cresceu num ambiente onde o não vai dar certo, né? Eu não posso, eu não tenho. É uma verdade constante na sua vida. Só que se eu resolvi entregar minha vida para o Senhor, e o Senhor recebeu essa carcaça velha chamada Jailson, e fez assim uma lanternagem, fez uma mudança. Por que eu tenho que ainda, irmãos, viver e conviver com aquilo que um dia eu vivia e convivia e fazia e não tinha nenhum tipo de resultado? Essa mensagem merece um like, merece uma evangelização em forma de compartilhamento. Já escreveu no nosso canal? Se você já parou para ouvir as mensagens, irmãos, eu tenho 1000 publicações, 1000 e poucas publicações. Eu tenho muitas mensagens de estudo, de seminário, eu tenho muitas mensagens ao vivo no culto que a gente faz na nossa igreja. E cada mensagem tem uma direção. A palavra, irmão, não é para aquele que não vê. A palavra é para você que está assistindo. É para você que está ouvindo. Essa palavra é para você. Quando essa palavra começa primeiramente aqui, ó. Essa palavra começa aqui. Porque se eu não estou aqui vivendo essa palavra, por que eu vou falar para você sobre esta palavra? Você pode muito bem nessa tarde, querido, parar tudo que você está fazendo, porque minhas mensagens não são mensagens longas, a não ser que eu não estou pregando em alguma igreja convidada, que aí eu gravo todo o culto, eu gravo sem cortes. O que acontece no culto é o que eu publico. Eu não fico cortando o que é bom, o que não é bom, não, porque a palavra de Deus, ela é um todo para todos. A palavra de Deus é um todo para todos. Mas nem todos que estão ouvindo a palavra vão entender a palavra como se fosse no singular. A palavra tem um direito, a palavra tem um endereço. Você, nesse momento, é o endereço dessa palavra. Não sei aonde você está, não sei com quem você está, mas uma coisa eu tenho uma certeza. O Espírito Santo, ele fala de uma forma clara. Quando Deus fala, ele traz clareza, não traz confusão, não traz perturbação, não traz dificuldade no entender. E o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 5, ele fala o seguinte: vocês já poderiam ser mestres, porque vocês são muito lerdo, está assim no texto. Vocês são muito lerdo, é 5,12. Hebreus 5,12. Vocês são muito lerdo em entender. Aí Paulo fala que o alimento sólido é para quem tem as suas faculdades mentais exercitadas. O leite é para criança que não sabe discernir o certo do errado. Então essa palavra não é difícil. Você que dificulta por sua preguiça espiritual,
de não parar para ler a palavra de Deus. Irmãos, a inconstância não faz parte de um crente maduro. A inconstância não faz parte de uma pessoa que não tem uma vida de intimidade com o Senhor. Por isso, quando você lê a palavra, quando você busca na palavra, você começa a entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus, para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, ler a Escritura não cansa. Não lê a Escritura que traz enfado, que traz peso, que traz tristeza, que traz angústia, que traz insegurança. A Bíblia nos traz segurança, nos traz certeza, nos traz verdade, nos traz cura, nos traz libertação. A Bíblia, ela é completa. E se você para ler a Bíblia, você começa a entender o que Deus está dizendo. Se você ler um versículo da Bíblia, você não vai entender o corpo da mensagem do que Deus quer falar com você. A Bíblia não se resume, irmãos, em versículos. Ela é capítulo, versículo, texto, contexto. Só que a Bíblia original não tem texto, não tem capítulo, não tem contexto. Tem apenas o que foi, o que aconteceu, como aconteceu, quem foi o autor dos acontecimentos, a intervenção de Deus naquela situação. Aleluia. Isso é a palavra de Deus, meu querido. Isso é a palavra de Deus, minha querida. Olha, eu estou falando há 12 a 13 minutos mais ou menos aqui. E olha como é que a palavra, ela é rica, é um leque de oportunidades. Mas quanto, irmãos? Perde tempo com o TikTok, perde tempo com o Instagram, perde tempo com o WhatsApp, mas não gasta tempo em examinar as Escrituras. Nessa tarde eu sou um profeta para liberar sobre a sua vida uma palavra que mude a sua história. Nessa tarde eu sou um profeta que declaro a palavra que é viva, que transforma, que cura e que muda a história. Nessa tarde eu sou um profeta que declaro aquilo que a palavra diz. Em 1 João capítulo 5, verso 14, diz assim, 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E como é que eu vou entender a vontade de Deus? Tendo intimidade com Deus. E quem quer ter intimidade com Deus? Somente aquele que examina a palavra de Deus. Se você toma remédio ou medicamento sem consultar a bula, você está complicado, você está enrolado. Porque a bula tem lá os efeitos colaterais, tem lá quem produziu aquele medicamento, tem as contraindicações. A palavra de Deus, irmãos, é a boca de Deus falando com a gente. E você, crente em Jesus, pode ser essa mesma boca anunciando, denunciando e abençoando aqueles que te ouvem. Em Isaías capítulo 55 diz assim: assim como a chuva desce do céu, rega a terra, dá pão para aquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas se cumprirá segundo aquilo no qual eu a designei.
A palavra de Deus, querido. Eu posso aqui pregar até dezembro sobre a palavra de Deus no mesmo texto e vai ter sempre uma inspiração para abençoar o teu coração. Agora, não adianta você ficar assistindo 5 minutos ou 1 minuto, ou ler somente o escopo que eu escrevo antes de publicar a mensagem e não mudar a sua forma de ser. Se a Bíblia diz, crê somente, porque Deus não chega atrasado. Deus, Ele não perde tempo com coisas. Ele faz você recuperar o tempo que você perdeu quando estava fazendo qualquer coisa e menos priorizando Ele. Deus não quer ser na sua vida um acessório. Deus não quer ser na sua vida algo mais. Deus quer ser na sua vida prioridade. E se você priorizá-lo, ele vem ao teu encontro. Aleluia. Se você buscá-lo, está no texto, 2 Crônicas, capítulo 15. Se você buscá-lo, ele deixará ser achado por vós. Olha que coisa tremenda, irmãos. Pare para pensar como é esse Deus que fez todas as coisas através da sua palavra. E ele mesmo diz, usando um profeta, que se você o buscá-lo, ele deixará ser achado por você. Meu Deus! Essa palavra, irmãos, é para você realmente meditar e refletir. Daqui a 4 meses, termina o ano. E glórias a Deus por isso, que o ano está terminando e eu continuo fazendo as mesmas coisas, pregando a palavra de Deus, falando o que Deus está falando, fazendo o que Deus está mandando eu fazer e não me canso de fazer o que eu faço. Irmãos, a obra só se cansa quando não é de Deus. Mas se você fazer a obra de Deus, até o seu trabalho diário não te traz cansaço. Te traz, sabe o quê? Alegria. Porque o trabalho quer dizer cultuar. O trabalho quer dizer adorar. Eu adoro a Deus em tudo e em todo lugar, irmãos. Aonde eu estou em sintonia com o meu Senhor. Por onde eu ando, não deixo de dizer aquilo que eu digo. Por onde eu ando, eu falo aquilo que eu sou e quem eu represento. E a pergunta é, o que você faz? Com quem você anda? Qual é a referência que as pessoas têm ao seu respeito? Quem quer andar com você? Quem quer ouvir o que você fala? Porque até então, irmãos, não é todos querem ouvir o que há dentro de você. Sabe por quê? Porque muitos não querem abandonar sua vidinha miserável e medíocre e pensa que Deus vai ter pena ou compaixão dela. Meu querido irmão, minha querida irmã, queria que você pensasse nessa tarde, mas pense mesmo, o que Deus pensa ao meu respeito. É muito fácil, irmãos, eu ler aqui um versículo de Jeremias 29:11 e falar para você que Deus pensa ao seu respeito. Mas a questão é, o que é que realmente Deus pensa a meu respeito? O que é que Deus realmente pensa daquilo que eu faço, daquilo que eu falo e de onde eu o represento? Porque muitos irmãos, crentes, deveriam representar o Deus que mora nele. E qual o testemunho? Eu falei ontem com a minha filha sobre isso. Porque as pessoas formam algo em nós através da nossa fala, dos nossos atos, dos nossos posicionamentos, do nosso testemunho. Ela forma você.
porque ela vive e convive com você. E essa formação não te incomoda? Eu me preocupo, irmãos. É bom você entender que Deus pensa ao seu respeito. Porque o texto de Jeremias 29, 11, não é somente o versículo 11 que diz o texto. Há um contexto e há um histórico e há um porquê que Jeremias falou aquilo para o povo. Então, nessa tarde de quarta-feira, é tempo de você refletir, pensar, agir e sair dessa maresia do inferno. Publique esse vídeo, compartilhe esse vídeo, evangelize com esse vídeo, fale nesse vídeo para pessoas, porque talvez você que está inscrito é uma cisterna, não consegue transferir o que você está recebendo como privilégio do céu. Porque eu sou apenas um canal aqui, meu irmão. Eu sou um canal do fluir das águas. E quem bebe dessa água, que é a palavra de Deus, nunca mais terá sede. Você não perde tempo ouvindo essa palavra. Você recupera o tempo que perderia se estivesse longe dessa palavra. Aleluia. Por isso que vale a pena, por isso que eu publico mesmo mensagem. Agora, quem vai ouvir, quem vai entender, é o Espírito Santo que vai conduzir, que vai indicar, que vai direcionar, que vai chamar a atenção para mostrar o que ele quer na verdade. Talvez essa palavra esteja mexendo com você. Talvez essa palavra está incomodando você. Então, ainda bem que se fosse a minha palavra, não valeria de nada. Porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. E eu quero falar aquilo que meu Pai fala. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nessa tarde, deixa Deus falar com você. Deixa Deus ser o seu Deus. Deixa Deus conduzir o seu coração e a sua vida aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, dê um like de joinha e que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. Amanhã tem mais. A paz do Senhor Jesus.